Olá, sejam bem-vindos a mais um Alcance Mais. Estamos aí no cenário de volta às aulas, com as nossas crianças retornando às escolas depois de um 2020 completamente atípico. E nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas para nos ajudar, porque nesse momento muitas dúvidas surgem, questionamentos aparecem, e nós temos aqui duas profissionais para ajudar a nós pais, as nossas famílias, a encararem esse retorno depois de um ano muito diferente que foi 2020. Estamos aqui com a pediatra a doutora Rafaela, muito obrigada por estar conosco, e com a psicóloga Camila. As duas atendem crianças, né? A Camila atende crianças e adolescentes, e a doutora Rafaela, pediatra, atende aí a faixa etária dos pequenos também na área da saúde. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse retorno. E aí, o que nós temos que, nós como pais, fazer para proporcionar saúde aos nossos filhos, tanto física quanto emocional, e também como manter essa saúde em dia. Então, eu queria começar a doutora Rafaela para falar um pouquinho conosco sobre um cenário muito interessante que nós tivemos ano passado, né? Eu tenho duas filhas e, assim como outras crianças aí que eu conheço, não tiveram uma infecção viral, bacteriana, aquelas típicas gripes, né, da escola, aquelas infecções respiratórias do ano todo, que a gente dá antibiótico, ou mesmo só ali tem que administrar um antigripal. E muitas crianças não tiveram, exatamente porque não estavam na escola. Isso representa um ganho para a saúde das crianças ou não? Como que a gente pode avaliar o que nossos filhos passaram em 2020 em comparação com o que nós temos agora em 2021? Bom, então eu penso assim, depende, né? Como muita coisa em saúde, depende de como os pais e a família administrou isso e qual tipo de infecção que a criança teve. Se ela não teve, né, muitas infecções virais, isso pode representar alguma perda no seu sistema imunológico. As infecções virais comuns, os resfriados, as gripes, eles produzem um anticorpo que aquilo vai facilitar que a criança tenha uma imunidade cruzada contra o coronavírus agora que ela vai adentrar as aulas. A criança não ter tido muitas infecções bacterianas, isso pode ser bom para ela, porque a criança que tem muitas infecções bacterianas, ela se torna colonizadora daquela bactéria e ela vai ser propícia a desenvolver muitas infecções de garganta, sinusites e tal, a gente ouve infecções de repetição. Então isso realmente foi bom, que ela não tomou muito antibiótico. Outra coisa que eu queria falar é assim, ó, o coronavírus, ele tem uma imunidade cruzada com todas as vacinas. Então, a criança que tomou todas as vacinas em dia, ela também está mais imunizada. Então, também foi bom ela não ter adoecido qual o lado? Da família. Aquela família que já teve que cuidar, né, no ano passado, dos seus pais que tiveram a infecção pelo coronavírus, dos seus sogros que tiveram, mas as crianças adoeceram menos, isso foi bom no ambiente familiar. Com certeza, né? A criança doente em casa sempre é a doença da família toda, né? E acorda de madrugada, e desestabiliza a rotina. Inclusive, eu queria aproveitar e tocar nesse tópico que a gente até conversava antes da gravação aqui, que é a questão da rotina. Porque a gente sabe que a rotina para as crianças é fundamental, tanto no psicológico, mas também na saúde física, do ponto de vista também da imunidade, não é mesmo? Como que a gente pode fazer para melhorar a imunidade dos nossos filhos, pensando nas rotinas do dia a dia nossas, como mãe, como pais, no dia a dia dentro de casa? Sim, o mais rápido possível retornar à rotina, certo? O que é essa rotina? Tudo, gente. Então, pensar nos ritmos circadianos aí. A criança tem que dormir no escuro, tem que ficar ativa no claro, tem que se exercitar, coloca lá uma corda dentro de casa para a criança pular, tem que virar cambalhota, é a hora de deixar as crianças virarem cambalhota. A criança tem que tomar muita água, tem a questão se ela se contaminou, esse vírus, ele vai acabar indo para o estômago numa temperatura corporal, 36 graus, e vai estar combatendo. A criança tem que tomar sol, então o mais rápido possível, colocar essa criança no horário certo de dormir para que de manhã ela possa pegar um sol, ou na sua sacada, ou descendo no parquinho. A criança tem que voltar todas as rotinas, gente. Rotina da alimentação, dos sucos, não recomendo muito vitaminas em formas de drágeas, mas sim
sim, ela tem que voltar à alimentação com vitamina C, toda a rotina de estudar tem que estar voltando ao normal o mais rápido possível. Isso ajuda muito a imunidade. Aproveitando esse ponto que você tocou da alimentação, a alimentação é um fator crucial para a construção da imunidade de qualquer ser humano, principalmente das crianças, né? Eu vejo que às vezes o excesso, eu posso estar enganada, mas o excesso de açúcar, de industrializados, isso tudo pode prejudicar inclusive a imunidade? Sim, não diretamente, mas essa criança, por exemplo, a criança que toma muito leite, ela vai ter constipação. Toda criança que tem uma outra doença diminui a imunidade, no caso agora nosso para o coronavírus. Então, tudo que pode causar aquele excesso ali, pode deixar a criança, por exemplo, com cárie, até isso pode mexer na imunidade, porque é uma bactéria. Então, todos os excessos de industrializados, de doces, de salgados, vão estar diminuindo, não diretamente, mas indiretamente. E a criança, ela fica com as papilas insensíveis. Quando ela come muitos condimentos, ela fica com as papilas insensíveis para coisas saudáveis. Então, ela fica dizendo que tudo não tem gosto. Aquela sopa não tem gosto, aquele arroz com feijão não tem gosto, aquela fruta não tem gosto, e com isso sim vai diminuir a imunidade, porque ela vai estar ingerindo menos sais minerais. Gente, a gente já sabe, né? Fruta, verdura, comida de verdade. A gente sabe a verdade, muitas vezes a gente quer achar uma brecha para dar os industrializados, mas a gente sabe o que é saudável, né? Então vamos ensinar isso para os nossos filhos para manter a saúde deles em dia. E falando em rotinas, com todo esse 2020 maluco que nós vivemos, como que isso pode ter afetado a relação da criança com a escola? E de alguma maneira isso pode afetar esse retorno dela, porque ela ficou distante fisicamente, aquele professor só online, os amiguinhos só online, e talvez até mesmo essa falta de rotina, porque querendo ou não, né, a criança sobe para sentar no computador na hora da aula, sai se precisar ir no banheiro, o intervalo é ali com os pais. Então, como que isso pode afetar esse retorno no dia a dia prático da escola, Camila? Eu acho que a questão da falta da rotina, né, vai ser assim. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que ajudá-los nesse retorno. Então, instituindo aos pouquinhos essas atividades novamente. A escola, as atividades extracurriculares, o horário de dormir, o horário de brincar. Porque acho que todo mundo deu uma relaxada, né, no ano passado. Deixou as coisas mais livres, tempo de tela mais livre. E agora a gente vai ter que ajudar a criança nessa reestruturação da sua rotina, do seu dia a dia. E isso a gente sabe que vai refletir diretamente na saúde mental da criança também. Porque a criança que tem seus horários, sabe o que é esperado dela, ela se comporta melhor, se sente melhor a respeito dela mesma. Então, acho que os pais têm que estar atentos e começar gradativamente a preparar as crianças, até um pouquinho antes, né, já do retorno em si das aulas, para que quando chegar esse momento elas estejam preparadas. Claro, e você comentou uma questão da criança se sentir muito mais segura quando ela tem uma rotina. Eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala sobre educação, a questão dos limites, né? Porque a gente muitas vezes acha que a criança, ela quer testar os limites, ela não gosta dos limites, mas psicologicamente ela precisa deles, né? E essa questão dos horários e da rotina promove uma segurança que, querendo ou não, reflete na saúde como um todo. A saúde mental e a saúde física, elas andam lado a lado. Uma criança que está muito ansiosa, muito com medo, muito temerosa, se sentindo insegura, ela pode, inclusive, refletir na sua parte física, né? Então, manter essas rotinas é muito importante. E aqueles que realmente desregraram completamente em 2020 vão ter um pouquinho de trabalho para retomar, né? Mas eu acredito que com todo esforço é possível. As crianças são muito adaptáveis, não é mesmo? Com certeza, né? Eu sempre falo que com consistência e com persistência a gente consegue alcançar objetivos, né, maravilhosos com as crianças. Então, estimula aí os pais que estão nos assistindo a realmente restabelecer essa rotina o mais breve possível para que consigam ver as suas crianças também mais bem preparadas para esse retorno. Com certeza. E uma coisa que pode ter acontecido aí em 2020 foi o despertar de muitos medos nas crianças, né? Eu já vi muita criança falando com medo do vírus, com medo da doença. E realmente no começo ali, lá atrás, em março ainda de 2020, no começo da pandemia, a gente ensinou as crianças a se cuidarem, porque existia uma necessidade. Então, até pela ausência de informação que nós não tínhamos tanta informação, nós talvez colocamos sobre a criança um peso que hoje a gente vê que não era tão necessário, mas era o que nós tínhamos na época. Todos nós fizemos com a melhor das intenções.
Será que as crianças podem estar voltando para a escola com esse medo, com esse receio? O medo da doença, o medo do contato? O que você imagina em relação a isso, Camila? Eu acredito que sim, algumas crianças, principalmente aquelas que já têm um perfil mais ansioso, podem sim voltar com um pouquinho ou de ansiedade, um pouquinho de medo. E daí acho que vai muito dessa sensibilidade dos pais de perceberem, né, essa resistência talvez em voltar a frequentar a aula, ou talvez resistência em estar próximo aos colegas. E daí com certeza trazer a informação que a gente sabe que é o que vai ajudar a criança a superar esse medo, né? Então toda a instrução de segurança, toda a instrução do como ela pode brincar, quanto ela pode se aproximar, os equipamentos que ela tem que utilizar, né? Todas essas questões vão ajudar a criança a vencer esse medo. E com certeza também a tranquilidade, aquela informação que a gente também passa, que tá tudo bem, que se a gente não soubesse que era segura, a gente não deixaria ela estar voltando para a escola. Então essa comunicação assertiva dos pais e também segura, com informação de qualidade, ajuda muito a criança também ter uma base emocional para enfrentar esses medos. Com certeza, a gente sempre fala, né? Os pais são os reguladores emocionais dos filhos, né? Então, se os pais estiverem inseguros, eles não vão conseguir transmitir segurança para as crianças. Doutora Rafaela, a Camila comentou sobre retornar às rotinas o quanto antes, né? A gente não sabe exatamente como está o calendário de cada escola, então talvez alguns pais não tenham conseguido organizar muito antes do primeiro dia, mas também tem a questão da saúde, né? De visitar os profissionais de saúde o quanto antes também, não é mesmo? Quais que seriam esses exames de rotina, consulta periódica, visando a saúde da criança como um todo, não só nesse momento específico de Covid, de volta às aulas, mas o cuidado que a família tem que ter com a criança do ponto de vista pediátrico. A mesma coisa que eu comentei sobre a rotina, voltar o quanto antes, é voltar ao seu pediatra, né? O quanto antes. Ela até falou que eu sou a médica dos pequenos, mas eu também sou dos grandinhos, eu atendo até os 18 anos. Então, voltar ao seu pediatra ou então ao clínico geral, né? Para estar dando uma olhada geral no seu desenvolvimento. Esse profissional, como ela comentou do medo, ele também vai estar ajudando esse paciente, né, a estar perdendo o medo, vai estar explicando algumas coisas, que a saúde está boa, isso para a criança é bem importante, que ele se desenvolveu em tal coisa, que ele não pegou tal coisa, então a saúde está boa, isso vai diminuindo o medo. Então, todas as crianças deveriam ter passado até voltar à escola. Se não voltaram, então ainda dá tempo de fazer isso. E sobre os exames, tem muitas linhas que falam, né, se a sorologia dá certo, não dá certo, fazer ou não fazer. Eu fiz uma somatória de tudo isso com a prática também que eu tenho. Eu acho que o exame da sorologia seria uma coisa bem importante, até para diminuir o medo, como a Camila falou. Por quê? A sorologia é aquele exame do dedinho que se faz na farmácia ou o exame da coleta do sangue que se faz no laboratório e você vê ali se a criança tem anticorpos. Não é coberto pelos convênios, certo? É uma possibilidade que a família tem que ter de fazer. Mas a criança ali, quando ele der positivo, a criança já teve contato com o coronavírus. Isso diminui o medo da criança. Não é garantido que ela nunca mais vai ter, porque isso ainda não está bem estabelecido, que é uma imunidade permanente. Mas o que acontece? Os pais vão perder o medo e vão poder dizer: olha, você já teve e nem aconteceu nada tão grave, e você nem passou para o seu avô e para sua avó, então tá tudo bem. Então, quando a sorologia dá negativa, não dá para você fazer isso. Mas quando ela dá positivo, a criança já teve um contato e ela vai descansar, vai ficar mais tranquila para frequentar a escola. Com certeza, então pode ser um instrumento, né, uma ferramenta de ajuda aí neste retorno, além dos próprios pais também ficarem tranquilos. Sim. Além desse específico do coronavírus, que é nesse momento específico que a gente está vivendo, existem exames que a gente precisa fazer periodicamente com as crianças? Porque a gente sabe que adulto faz exame de sangue, faz visita ao ginecologista, ao urologista. E para as crianças, qual que é a periodicidade que a gente deveria fazer essa visita ao pediatra e os exames de diagnóstico? Na infância não tem tanto certinho check-up anual, sabe?
é mais uma coisa de como deu esse primeiro exame, aí você vai estabelecer se é de 6 em 6, de ano em ano ou de 2 em 2 anos. Então, nessa visita que as crianças e adolescentes vão estar fazendo agora, quando retornarem às aulas, vão ser estabelecidas a periodicidade com o seu próprio médico. Mas assim, se ele não tem um hemograma completo para ver como estão todas as suas séries do sangue, a vermelha, a branca e as plaquetas, se ele não tem os exames de colesterol ali para ver se tem, que nessa fase da pandemia aumentou muito o colesterol das crianças, então tem que fazer um teste do colesterol, sabe? Aí esses aí seriam os mais gerais. Não precisa tanto de urina e fezes, mas como muitas pessoas tomaram ivermectina, porque no começo da pandemia foi aquela coisa que a ivermectina ajudava, então não precisa fazer esse teste, mas de sangue, pelo menos um hemograma completo e um lipidograma completo. Isso é muito importante, gente. A gente vinha dizendo sobre as mudanças na rotina, né? Então, a doutora Rafaela comentou sobre esse aumento na obesidade, o aumento do colesterol por conta de uma alimentação que não estava mais tão adequada, a falta de atividade física, tudo isso, com certeza, promoveu mudanças no corpo do seu filho. Existe uma parcela, talvez mínima da população, que conseguiu manter a mesma rotina, mas não é o padrão, não é o padrão da maioria. Então, verifique isso, é muito importante você verificar como que o seu filho saiu de 2020, se a saúde dele está em dia. É isso que é mais importante, né? Isso. Mais importante do que simplesmente fazer o exame e falar, passou o coronavírus ou não passou, é pensar, e aí, o ano que está começando agora, como que vai ser? A gente precisa estar preparado para isso. E Camila, uma coisa que algumas pessoas no ano passado, algumas escolas voltaram, né, em algumas cidades do Brasil, e muitas mães comentaram que as crianças entraram em choque quando chegaram naquela realidade nova da escola, porque não estava mais igual era antes, né? O novo normal, como todo mundo tem dito. Isso também pode ser um choque para as crianças. Como que a gente pode prepará-los para esse momento que vai ser diferente? Eu acho que os pais, eles podem sempre verificar com a escola como que vai ser essa nova estrutura para poder conversar com os seus filhos de antemão e preparar como vai ser esse cenário que eles vão encontrar. Então, filho, a carteira vai estar assim, vai ter tantas crianças sentadas perto de você, vai ter esse equipamento de proteção, a professora vai ficar de tal maneira, as crianças vão estar com máscara, apesar de que elas já estão vendo todo esse cenário. Essa preparação é super importante e eu diria para os pais que têm crianças pequenas, para também dramatizarem, às vezes, em casa, esse cenário com bonecos, com bichinhos de pelúcia. Então, vamos brincar de escolinha? Vamos ver como é que os amiguinhos vão estar sentados? Coloca todo mundo com máscara, para poder também eles se prepararem através desse lúdico. Essa é uma dica fundamental para crianças menores. E já para crianças maiores, é realmente através dessa conversa e da informação que elas vão estar preparadas. Mas eu diria que também tem um lado muito positivo, porque as crianças estão com saudades dos amigos, estão com saudades dos professores, né? Então a escola é esse ambiente que elas vão ter aquisição de outras habilidades que não são só as acadêmicas, que são extremamente importantes para a vida. Então elas estão com saudades, elas querem voltar. Então acho que vai ser um retorno muito mais até suave do que a gente está imaginando que será, porque eu acho que isso vai acabar falando muito mais alto, como a gente acabou vendo até nesse retorno parcial, né, de algumas escolas no ano passado ou até em outros estados, né, desse retorno total antes. E a gente está otimista, né? Todos nós queremos que seja o melhor ano, que seja muito melhor do que a gente está esperando. Mas se acontecer, que pode acontecer, alguns cenários, por exemplo, a criança ficou chocada com essa cena, não quero mais voltar porque não é a mesma escola. Ou crianças muito pequenas que estavam começando a vida escolar, estavam em fase de adaptação, acabaram as aulas, de repente estão numa nova adaptação. Ou até, conversava com a doutora Rafaela antes, quem sabe o pessoal mais velho, dos adolescentes que entraram na puberdade nesse ano. Eles saíram da escola crianças e agora estão voltando aí as meninas já tiveram sua menstruação, os meninos, quem sabe, engrossando a voz, que tem essa autoimagem diferente, gente, quem eu sou agora? E quem sabe os amigos se olhando de diferente, estranho. Isso tudo são situações que podem causar um pouco de estranhamento. Até que ponto a gente pode ajudar em casa ou que sinais podem nos mostrar que a criança precisa de um acompanhamento psicológico, profissional? Tá. Eu acho que isso é super importante os pais, né, estarem atentos a esses sinais de alerta, porque a criança e o adolescente, eles sempre demonstram quando algo não vai bem. Então, digamos, tivemos, né, esse retorno, as dificuldades estão muito grandes, a criança e o adolescente vão sinalizar. Quais podem ser esses sinais? Sono ou mudança no padrão de alimentação, né? Então, ou muito sono ou pouco sono,
muita fome ou pouca fome, choro excessivo, irritabilidade, mudança brusca de comportamento. Então, digamos, era uma criança extremamente extrovertida, um adolescente muito falante, agora está extremamente calado, choroso, choro excessivo também é outro sinal. Também mudança no padrão de socialização. Então, às vezes, uma criança que tinha muitos amigos agora está mais retraída, não quer mais falar com ninguém, perda do interesse de atividades que antes eram prazerosas. Então, todos esses são sinais de alerta de que algo pode não estar indo bem e que é hora de procurar um especialista, né, em saúde mental, para que a gente possa ajudar esse adolescente, essa criança, com recursos para que ela enfrente, seja o medo, seja a dificuldade de socialização, seja a dificuldade de aceitação dessa autoimagem. Com certeza. E agora, falando como mãe, né, Camila? A gente, às vezes, fica com dó, né? Com certeza, quando a criança não quer ir para a escola, às vezes, no dia seguinte, ela não quer ir. Mas, voltando à rotina, voltando ao trabalho, pais trabalhando fora, a gente, às vezes, tem que insistir e falar, vai ficar mesmo assim, filha, que eu não posso fazer nada. Nessa hora, também, a gente pode contar com a escola como ajuda, né? Com certeza, eu sempre incentivo os pais, né, a conversarem com as escolas sobre o que está acontecendo, porque às vezes a gente imagina, a escola não está ajudando, a escola não quer nos ajudar, mas às vezes a escola nem sabe do que você está passando em casa. Então eu sempre incentivo, né, os meus pacientes, as famílias que eu acompanho, se encontram alguma dificuldade, veja a escola como aliada. Então converse, puxa, meu filho está com dificuldade de ficar na escola, ou meu filho está chorando muito antes de ir para a escola, ou está sofrendo demais com essas adaptações, né, tanto ambientais quanto, né, dessa socialização nova na escola. E eu tenho certeza que vocês vão construir uma parceria bem interessante para ajudar a criança na superação desses desafios. Porque, com certeza, sempre encarar esses medos é melhor do que a gente fazer uma super proteção, digamos, e não dar recursos para que a criança, para que o adolescente possa encarar isso que está incomodando, né? Porque a gente sabe que quando a gente dá esses recursos, há um crescimento. Com certeza, com certeza. Isso que a Camila falou sobre ser aliado da escola é muito importante, sabe, gente? A gente estava falando sobre segurança dos pais. E você transmite essa segurança aos seus filhos quando você confia na escola que os seus filhos estão. E muitas vezes o professor, o seu filho, nem imagina o que você está passando, porque a criança às vezes chora até chegar no portão, mas o portão para dentro, ela encala as emoções dela, ela se comporta como um bom aluno, e o professor, o seu filho, nem imagina o que está acontecendo. E muitas vezes você está pensando que o professor não dá a atenção necessária. Então, não deixe de comunicar para que você esteja seguro com a escola que o seu filho está e que você possa transmitir essa segurança ao seu filho. E também sendo bacana com a escola, né? Você está dando esse voto de confiança para a escola também. Muitas vezes a gente não fala com a escola, está pensando mal da escola e não dá esse voto de confiança. Então, isso é muito importante. Agora, falando dessas questões práticas, doutora Rafaela, nós vínhamos conversando antes sobre o que nós, como pais, podemos ensinar para os nossos filhos para que também eles mantenham-se protegidos, mantendo não só até do coronavírus, mas todas essas questões que a gente não quer que eles peguem gripe, resfriado e todas essas doenças aí que estão comuns dentro da escola. O que nós podemos ensinar como pais para que os nossos filhos possam fazer por eles próprios, independente dos professores, dos coordenadores da escola, para se proteger? Então, é meio controverso esse negócio de estar lavando a mão toda hora, ou tá lavando ou passando álcool. Então, eu dei uma investigada e formei uma opinião própria, assim, do lenço umedecido com álcool. Ou você coloca o álcool ali, ou já existe uns assim. Ele vai estar tirando a sujidade da mão, que também pode ter alguma coisa, uma bactéria ali embaixo, e ele vai estar limpando. E é bem fácil para a criança, então você coloca na mochilinha dela e aquele vai ser o lencinho dela e ela vai estar fazendo essa higiene. A professora ali orientando quando a criança for pequena, né? E sai da escola menos, porque são poucas as salas de aula que tem a pia. Então sai da sala de aula menos para lavar a mão, certo? Então o lencinho com álcool é uma boa, tá ensinando. A garrafinha tem que estar tomando, que nem eu falei, vai estar mandando o vírus pro estômago se tiver algum contato, e bactéria também, como ela falou, das doenças em gerais. Então tá sempre uma garrafinha. Mãe, eu não tomei porque não tá gelada. Não precisa estar gelada, inclusive ela é mais fisiológica quando ela tá em temperatura ambiente, para estar combatendo e eliminando, né, mandando esse vírus sair da sua orofaringe, certo? Que ele causa doença quando ele tá na orofaringe.
a criança também tem que estar deixando o pai tratar ela. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque tem criança que não deixa colocar colírio, não deixa colocar remédio no nariz, não deixa colocar as bombinhas de asma. Se a criança estiver bem tratada, você tem que explicar, olha, você estando com a tua mucosa íntegra, com o teu brônquio tratadinho, o vírus ele vai grudar menos. Sabe que o coronavírus ele tem aquelas espículas, então ele precisa de um receptor. A criança tratada com anti-inflamatórios para asma e para rinite, para conjuntivite alérgica também, as mucosas elas não têm esse receptor, elas estão anti-inflamadas, digamos assim, e daí ele vai pegar menos. Ah, você não vai pegar coronavírus, você tem que deixar a mãe tratar você. E você comentou um assunto que eu tenho uma dúvida, vou aproveitar e perguntar. Aquela umidificação nasal com aqueles sorinhos, que são só soros fisiológicos, eles são indicados para todo mundo periodicamente? Uma vez eu ouvi falar que era igual escovar os dentes, tinha que fazer uma vez por dia, não sei se isso procede ou não. O sorinho sim, aquele da seringa às vezes é meio complicado, pode ter um quase engasgamento, coisa e tal. E pode ressabiar a criança que ela pode não querer usar mais. Mas tem que estar usando sim, por causa desse tempo de seca, que também facilita, tudo que facilita o vírus grudar na nossa mucosa, ele não é bom, inclusive mucosa seca, tá? Então tá hidratando também é bem bom, inclusive aqueles umidificadores de ambiente. E o sorinho uma vez por dia, 2 vezes por dia? Deve usar e deve assoar também, que você falou dos cuidados, eu esqueci de falar. Mas a gente deve ensinar a criança a assoar, elas não gostam de assoar o nariz. Aquele muco que fica ali, aquilo fica juntando o vírus. Tem que estar sempre assoando. Eu, às vezes, antes até quando tinha gripe, as meninas, quando eu lembrava, né, chegavam no carro, vão assoar o nariz. Já dava ali um papelzinho e tinha que assoar o nariz para aquele vírus que pegou lá na escola não ter o poder de grudar na mucosa nasal e oral. Gente, isso é muito interessante e vai ao encontro do que a Camila comentou sobre comunicar com a criança. Né? Os nossos filhos, principalmente os mais velhos, às vezes o pequenininho de 2 anos não entende tanto, você teria que fazer uma coisa muito mais lúdica para ele compreender e não ficar com tanto medo, né? Porque a gente não precisa fazer nada de pavor, de pânico, de terror, né? Não é terrorismo, gente. Mas uma criança de 3 anos, 4 anos, você explica, filho, quando você assou o nariz, você manda para fora a doença. Olha que coisa maravilhosa, a criança vai ter muito menos resistência para esse tratamento do pai e da mãe, como a doutora comentou. Então comunique com seus filhos as coisas, não faça só no autoritarismo, na ordem, não tem que fazer, porque tudo isso vai dificultar a relação entre vocês e vai dificultar a prática do dia a dia que é tão importante. Então a comunicação, sem dúvida, é essencial. E sobre o uso de máscara, doutora, também a gente tem alguma recomendação já de troca, de não troca, de cuidado? Preferência do tecido, do que ele face shield, alguma questão assim a doutora poderia comentar? Tá, os países que já voltaram, alguns pararam, tiveram que voltar, e as regiões aqui do Brasil, todas elas têm que, é obrigatório o uso de máscara, né? Eu particularmente não gosto muito da máscara de pano, porque ela sufoca a criança, então como a psicóloga falou, a gente tem que pensar em tudo, não é só na saúde, no coronavírus, a gente tem que pensar no relacionamento da criança ali. Então, quando a criança ela dá uma aspirada, não sei se vocês já notaram, ela gruda na boca, certo? E dá aquela sufocada na criança. A não ser aquelas que elas são feitas com costura, tem umas agora que elas são um biquinho, assim, elas são bem boas de respirar. Até a minha filha tem uma daquelas. Então, a que eu mais gosto é aquela máscara de TNT. De tecido não tecido. Até aqui no Alcance tem uma que é bem boa, aquela máscara, toda vez que eu venho aqui eu pego uma pra mim. Então aquela máscara assim, ela vai ser jogada fora quando voltar, não vai ter esse problema de ter que estar lavando, né? Pode ser de tecido, quer uma de super-herói, ponha de tecido. E mais ponha essa que ela tem uma costura que não gruda na boca. Chamada 3D, né? Até o pessoal fala que fica bem pra frente. Assim. Eu nem sabia que tinha nome de 3D. A Face Shield, então, fica mais para os professores. A criança não vai saber lidar com aquilo. Ela vai acabar derrubando aquilo, vai contaminar no chão, vai acabar pegando no chão, não dá certo. E tem a parte também do distanciamento, né? Então, lá na China até as crianças usam uma hélice na cabeça,
que aquela hélice não pode encostar no outro. Aqui no Brasil acho que não vai dar certo isso e também achei meio estranho. Mas então faz a tua criança abrir os bracinhos, tá? Então aquele distanciamento ali que tem que ter das crianças. Eu não sei se tu me dá a oportunidade para falar aquela coisa dos grupos de 5. Pode comentar como foi. Tá, então tem algumas ideias que já deram certo em outros países, das crianças ficarem em grupos de 5, tipo bolhas. Não ficarem interagindo todas com todas na sala de aula. Aquele grupo de 5, aquele grupo de 5, aquele grupo de 5. Se uma criança, sempre aquelas, tá? Na segunda, na terça. Se uma criança daquele grupo tiver alguns sintomas suspeitos, todas as crianças vão fazer quarentena daquele grupo só, até ser estabelecido o que ela tem. E não vai ser preciso toda uma sala de aula se mobilizar e ficar sem aula quando uma criança apresentar sintoma. Então é muito interessante aquilo que a gente tem falado, andar em parceria com a escola, ver o que a escola tem proposto. Claro que com certeza todas as escolas estão aí estudando esse retorno, a maneira de fazer, e estão abertas para conversar também, né? Então, antes de você fazer lá um motim com outros pais, se junte, converse com a escola para ver o que pode ser feito, o que você acha interessante modificar e, claro, mantenha o diálogo aberto, tanto com os professores quanto com os seus filhos. É muito importante nós estarmos aí mantendo esse canal aberto. E lembrando que todos estão em processo de adaptação nesse chamado novo normal. Para todo mundo é novo, para todo mundo é diferente e a gente está querendo fazer o melhor. Então, e tem mais um outro aspecto, agora voltando aqui para a nossa espiritualidade, né? Se a gente tem construído com os nossos filhos essa questão da confiança no Senhor, da confiança em Deus, da proteção dele, não deixe isso de lado, né? Então, invista em vida de oração com o seu filho. Ensine ele sobre o Senhor, ore com ele, por ele. Com certeza, né, agora falando do ponto de vista psicológico, isso também tem um valor. Antes de deixar na escola, orar, pedir a proteção, com certeza afeta também. Com certeza, esse é um fator extremamente protetivo para a saúde psíquica da criança. Então, esses valores que são transmitidos de pais para os filhos, né? A gente confia em Deus, a gente sabe que Deus está nos guardando. Isso, ela vai muito mais segura também para a escola e para essa convivência social e pronta para enfrentar qualquer desafio que vem pela frente dela. Com certeza. E mais uma coisa também que eu queria lembrar, pedir até talvez a Camila possa comentar sobre isso, é sobre aquilo que os seus filhos, seus filhos têm tido acesso, têm tido contato de informação. Muitas vezes a gente acha que os nossos filhos não estão vendo o jornal conosco, não estão assistindo, não estão prestando atenção na notícia de rádio, ou na nossa conversa, ou no áudio do WhatsApp que chega, e eles estão consumindo ali uma informação que está assustando eles muitas vezes, né? E esse filtro nós também temos que ter, não é verdade, Camila? Com certeza, é um ponto extremamente importante que você tocou, né, Melina? A gente acha às vezes que a criança está só brincando, que ela não está prestando atenção naquilo que está acontecendo à volta dela, e ela é extremamente ligada em tudo. Então, né, os pais devem prestar atenção no que tem circulado de notícia dentro da sua casa. Assim, tá todo mundo jantando, que programa que tá na televisão ligado, até se a criança começar a trazer algumas dúvidas que você acha assim meio esquisitas, puxa, da onde que ela tá tirando essa informação? Eu não falei nada para ela. Mas será que você não estava comentando na mesa do jantar? Será que você não estava comentando numa ligação com uma amiga? Então sempre daí pare e tire esse tempo para esclarecer essas dúvidas, não deixe passar batido porque é criança, sei lá de onde é que tirou essa informação. Se você percebe alguma coisa, pare, converse com ela. Também outra coisa, né, como esse tempo de tela ficou tão liberado, agora a gente vai sentir alguns efeitos. Então, assim, será que a gente não tem que reavaliar alguns programas que a criança está assistindo, alguns jogos? Sempre digo para os pais ficarem atentos aos chats que tem dentro desses jogos online, né, dos jogos em rede, porque infelizmente tem muitas pessoas que se utilizam desse canal, né, para trazer informações que não são apropriadas, né, ou até predadores sexuais, enfim, se utilizam desses canais. Então, realmente, os pais têm que ficar muito vigilantes a esse tipo, né, de situação e estar prontos para agir prontamente. Com certeza. E uma coisa que a Camila comentou que é muito importante é que agora nesse retorno as crianças conversam entre si e pode ser que o coleguinha, o pai dele, tenha falado uma coisa para ele, que chegou no telefone sem fio pro teu filho, agora ele está desesperado com medo de alguma coisa. Agora falando mais especificamente do coronavírus, e que muitas vezes a gente não dá essa importância, mas para a criança aquilo está se tornando um monstro na cabeça dela, sabe? Está se tornando um bicho de 7 cabeças realmente. Porque a criança não tem a mesma maturidade que a gente tem para lidar com as informações, primeiro porque ela não tem nem o mesmo repertório que nós temos de informações.
Então, não ignore o medo que seu filho tem, não ignore a preocupação dele, por mais boba que possa parecer para você, porque para ele com certeza não é, né? Ai, com certeza. Isso, é lindo isso que você falou, porque assim, a gente tem que valorizar o sentimento da criança. Então, para ela, aquele medo é extremamente real. Até porque ela não tem toda essa conceitualização que a gente tem cognitiva já para entender, não, que isso é uma besteira. Então, evitar essas frases, isso é uma besteira, pare de se preocupar com essa coisa tão pequena, isso não existe, né? Acolha essa emoção. Então, deixa ela falar sobre aquilo que ela teme, para que você também possa conversar e preparar ela para enfrentar esse objeto que ela está temendo naquele momento. Então, acho que é muito importante sempre ter esse canal aberto do diálogo, lembrando que para a criança aquele medo não é nada bobo, aquele medo é extremamente real. Com certeza. E eu achei muito legal, doutora Rafaela, que a doutora comentou sobre o pediatra, né? Que, novamente, corrigindo, é até os 18 anos, tá? O pediatra, ele é um aliado nesse processo, porque realmente, né? Eu lembro quando eu comentei que fazia tratamento com a minha filha, acompanhamento, ela ouvia a informação da médica para ela, olha como o seu exame está bom, e ela ficava toda feliz do que a médica falava para ela. Então, ela saía e contava para a avó, não, porque a doutora falou tal coisa. Então, o pediatra, ele é um aliado nesse processo, né? Sim, toda aquela conversa, o pediatra ele é assim, ele tem uma formação que quando a criança chega, ele já conversa com a criança. Por que você acha que a mamãe trouxe aqui? Né? Então tem que ter essa interação, ele é o teu paciente, a criança e o adolescente. Então é com ele que você vai falar. Quando você vai explicar uma receita, conforme a faixa etária, você tem que deixar a mamãe colocar isso e tal, você vai... E o exame é a mesma coisa. Você mostra, olha só, você não vai precisar operar, essa tua glândula adenoides aqui nem tá tão grande, você não vai precisar operar. Aquilo tudo vai entrando na cabeça dele. Então é bem importante, eles ouvem mais assim, nossa, aquilo que a minha mãe falava que eu tenho que comer arroz e feijão, o médico também falou, então eles vão internalizando. Corrigindo um erro que eu tive, que do grupo de 5, que eu falei que quando um fica doente, todos ficam em quarentena, não é isso. Vão ficar num isolamento até que seja estabelecida a conduta com aquela criança que ficou doente. Ah, muito interessante. Então, gente, veja quanta informação relevante aí para deixar você, pai e mãe, tranquilo, para que vocês possam repassar para os filhos de vocês também essa mesma tranquilidade. Lembrando que a gente tem a parte corpo, a parte alma, psicológica e a parte espírito. Não deixem de oferecer para os filhos de vocês essa educação espiritual, esse contato com realmente com o Espírito Santo, oração, leitura da palavra. Isso tudo fortalece o espírito deles também, para que eles possam enfrentar as dificuldades da vida com fé. Né? Além de uma boa saúde física, de uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual também. E eu queria deixar aqui à vontade agora para vocês quiserem dar algum recado para os nossos telespectadores a respeito desse retorno, e não só desse momento de retorno, mas ao longo do ano aí. Nós teremos esse ano totalmente atípico, acho que ainda será muito atípico, mas que com certeza todos nós vamos passar aí com muita fé, muita perseverança, e vai ser bom no final. A gente vai falar, passamos, sobrevivemos e foi ótimo. Sei, Camila, você quer falar alguma coisa? Eu diria para os pais, né, sempre lembrarem que, em primeiro lugar, eles são os reguladores emocionais dos seus filhos. Então, aquele clima que vocês passarem emocional será o clima emocional da criança. Então, se preparem, adquiram o máximo de informação que vocês conseguirem com a escola, para que vocês também estejam preparados para passar toda a segurança para os filhos de vocês terem esse retorno da melhor forma possível. Então, eu queria dizer, né, que Deus está fazendo a parte dele e que a gente faça a nossa e coloque isso na cabecinha das crianças. Faça a tua parte, faça o teu exercício, coloque lá uns vídeos de alongamento, vá fazendo, faça a tua parte na imunidade, no pegar sol, no tomar sucos, faça a tua parte, né? Deus está fazendo, vai cuidar de nós. E mais uma coisinha assim contra o medo. Eu acho que tira bastante o medo das crianças e dos pais a gente saber que essa decisão foi tomada de recomeçar as aulas com base em dados epidemiológicos. O que quer dizer isso? Ocupação de hospitais, certo? Se a ocupação de um hospital está cheio, os hospitais estão cheios de Covid, tem muita gente doente, ninguém vai conseguir continuar com as escolas abertas.
Se os hospitais, eles estão cada vez mais diminuindo o número de doentes, é por isso. Então, isso você tem que explicar para a tua criança. Olha, tem bem menos doentes, está diminuindo bastante, os leitos estão vazios, graças a Deus, está diminuindo bastante. Essa foi uma decisão que o governo tomou, então você está em segurança. É isso. É isso aí, gente. Então, vamos ficar em paz. E que o Senhor, né, que é o Deus de toda a paz, encha vocês com essa paz que excede todo o entendimento humano, que a gente possa transmitir essa paz para os nossos filhos, que com certeza esse ano possa ser guiado pelo Senhor, começo, meio e fim. Lembrando que Ele já está lá em dezembro de 2021, Ele já sabe como foi todo esse ano e Ele está conosco para nos ajudar. Então, Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E até mais. Obrigada.